Olá pessoal, hoje eu recebo aqui nos estúdios do Estratégia Concursos, em Brasília, o Guilherme Rosa Ribeiro Freire. Ele que está aprovado em primeiro lugar no concurso do Conselho Regional de Medicina aqui no Distrito Federal para o cargo de analista administrativo. Guilherme, eu quero agradecer sua disponibilidade em vir aqui dar essa entrevista. Parabéns pela conquista no topo da lista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, não se importar a sua idade, qual é a sua formação. Bom, meu nome é Guilherme Rosa, eu tenho 26 anos, já dentro dos 27, faço aniversário já a próxima semana, dia 25. Sou natural de Teresina, Piauí, não sou daqui de Brasília, vim para Brasília com 19 anos, vim fazer administração na UNB, na Universidade de Brasília, me formei e por aqui fiquei. Comecei já a trabalhar já na época da universidade, ingressei no Movimento Empresa Júnior, que é bastante famoso, enfim, nesse meio universitário. Em sequência, eu voltei para a iniciativa privada, mas quando eu voltei foi uma volta muito frustrada, porque não foi aquilo que eu estava imaginando, o salário já era um salário menor do que eu já tinha lá no GDF, aqui no governo do Distrito Federal, e aí eu digo, não, eu preciso mudar, eu não vejo perspectiva de crescimento, e eu digo, não, vou mudar, e foi isso, o meu estopim foi esse. Apesar de eu ter muita influência em casa, assim, de parte de concurso, meus pais são concursados e tal, falavam, me estimulavam muito, eu sempre tive muito essa revolta de, não vou estudar, não vou estudar. E aí aquela coisa, é preciso às vezes a gente apanhar um pouco na vida pra gente ter aquele estopim de, vamos mudar a nossa trajetória. E resumidamente foi assim, meu começo, assim, nesse mundo de concurso e minha vida mais ou menos. Mas quando que você considera que foi esse pontapé inicial? Desde quando você se considera um concurseiro oficialmente? Desde setembro de 2023, que foi assim quando eu decidi que ia largar tudo para estudar, que nesse caso eu tive esse privilégio de poder só me dedicar aos estudos. E aí eu digo, não, falei com meus pais, conversei com minha namorada, e eles, não, vai, estuda, vai para cima. E aí na época eu tomei um edital, escolhi um edital e não, vou focar para esse edital. Era um concurso que saiu para o Ministério de Minas e Energia, curso para administrador na minha área. E aí no caso, quando eu fui olhar o edital, era um edital bem simplificado, e no caso ele cai mais essa parte da minha área, administração, direito administrativo, português, querendo ou não querendo, são matérias bem base para outros concursos. Eu digo, não, vou tomar esse concurso como base e dele vou usar para estudar para as outras provas. E aí eu caí de cabeça, só que eu fui assim muito, assim, eu tomei aquilo como vestir a roupa de não, minha vida é só isso. E aí eu comecei uma maratona de estudo muito louca, que eu acordava 6 e pouquinho, 7 horas já estava estudando, só parava para almoçar, voltava um e pouco, que parava 6 para academia, que aí voltava 8 horas, que às vezes até 11, meia-noite, e fiquei nisso uns 3 meses. Só que aí a conta chegou, crise de ansiedade, fiquei com umas feridas na pele, foi assim bem pesado. E acabou que eu não tive um resultado bom. Eu fiquei assim, eu digo, poxa, eu dei meu sangue para essa prova e não deu certo, mas enfim, eu não fiquei triste, mas não, eu tomei a lição, a boa lição disso, que foi a questão da base, que eu consegui uma base bem assim robusta, que eu estudei assim bem intensamente e usei ela para as outras provas que vieram em sequência. E aí no caso, assim foram várias provas que eu fiz, mas tomando como base assim, as provas mais notórias. Eu tive um resultado bom na prova da Nova Cap, que é aqui em Brasília. No caso, era um cargo de administrador. Acabou que eu não fiquei nas vagas, era um concurso de 4 vagas. Acabou que esse concurso até hoje está aí, nunca não chamou ninguém. Mais uma tentativa frustrada, porque falava-se que vai chamar muita gente, porque hoje um concurso tinha sido há 30 anos atrás. E eu digo, não, vamos para cima. Posteriormente, o outro concurso que eu tive um resultado legal foi o concurso do Conselho Federal de Psicologia, que nesse caso era um concurso de 2 vagas, eu fiquei, não me recordo agora de cabeça, em 20º alguma coisa, que aí foi um outro concurso bacana, que acabou que coincidiu numa época bem complicada, assim, vida pessoal, que eu perdi 2 avós, assim, em questão de menos de uma semana, mas enfim, fui fazer a prova tal, e tive um resultado legal. E agora, por último, recentemente tive um resultado razoável no concurso da Conab, e agora fui agraciado com o tão sonhado primeiro lugar. O que eu fico assim, eu gosto, assim, quando eu me pergunto dessa prova, eu falo, na véspera da prova, eu liguei para minha mãe. Disse, mãe, eu vou fazer uma prova hoje e tal.
mas é um concurso só de uma vaga. Vou fazer porque eu tenho que fazer mesmo, já estou aqui, a base dele de matérias é o que eu já mexo, então eu vou fazer. Eu nunca pensei que eu fosse passar em primeiro lugar. Nunca pensei, tipo assim, você está sendo snob. Não, eu fiz na humildade. Não é a gente fica pensando, quem passa é o mais inteligente, quem é o cara que estudou muito. Para essa prova, não foi uma prova que eu estava 100% focado nela. Eu não estava assim, com cabeça dentro. Meu foco estava na prova do CNU, que ocorreu, acho que foi na semana anterior. Agora, foi mais ou menos nesse intervalo. Uma semana anterior foi uma semana depois. E aí eu estava imerso nessa questão do CNU e essa prova de, vou fazer, usá-la como um exercício e tal. E fui agraciado. No caso, eu só foquei mais assim naquela semana ali da véspera da prova, que eu peguei a parte específica, que era parte de legislação, regimento interno e tal. Usei um pouco das aulas do Estratégia. No caso, eu não sou muito fã dessa questão das videoaulas, mas aquela coisa vai de pessoa para pessoa. Eu usei as aulas, os resumos lá, aqueles... agora eu esqueci o termo... A versão simplificada, então os PDFs simplificados. E junto com isso eu usei ferramenta de inteligência artificial que eu peguei a lei seca, coloquei lá dentro e ele me deu bem mastigadinho os tópicos essenciais do regimento interno, tem umas legislações, na época umas legislações específicas do CRM, e eu usei isso para fazer a prova e caiu, e ainda bem caiu, eram as coisas que foram pontuadas, bonitinho e tal. Confesso que nessa prova em específico eu não sabia o assunto todo, tinha assuntos tipo contabilidade. Contabilidade eu tinha visto mais aprofundado na época da faculdade, só que nas provas que eu estava fazendo não caía a contabilidade assim de forma bem imersa, mas foi aquela coisa, caiu aquilo que eu olhava para a questão, eu lembro disso vagamente da faculdade. E, tipo assim, tem um fator sorte também. Tipo assim, você estudou muito, tal, estudei, claro, mas também existe um fator sorte. Você tem que também saber ter jogo de cintura ali, de fazer a interpretação de texto, enfim, para poder pensar mais ou menos o que é responder aquilo que o anunciado quer. E você acha até que essa falta desse pensamento, né? Vou lá, vou fazer a prova, vai ser só um exercício, diferente da primeira prova que você fez, que foram 3 meses de muita dedicação, parece que você entregou ali a sua vida naquela prova, nesse você foi de forma despretensiosa, talvez fosse uma prova que você tivesse muitas expectativas, você ia ver matéria que você não viu, entrar em desespero, esse não, você foi muito racional. Você acha que o psicológico fez diferença entre a primeira prova que você foi lá querendo muito passar e essa prova que você foi totalmente de forma despretensiosa? Isso aí é a lição que eu tirei com essa prova, assim, o concurso que a gente passa, às vezes, não é aquele concurso que a gente almeja, assim. Meu avô gostava de falar, o que faleceu agora no final do ano passado, a vida não é como a gente quer, como ela se apresenta. E às vezes tem situações, eu digo, você quer muito uma coisa, cai naquilo de cabeça, só que você tá tão com um psicológico assim, tão dentro daquilo, com medo de errar, com medo, fica com aquela pulga atrás da orelha e acaba que na hora da prova você se atrapalha, você fica, será que isso que eu marquei tá certo ou tá errado? Você fica, não, isso aqui eu tô pensando demais, mas marca errado, você vai ver o gabarito e você, poxa, se eu não tivesse pensado muito, eu teria acertado. Eu acho que você fazendo despretensiosamente, obviamente você não vai, não vou estudar, não sei o quê, mas você fazer com a cabeça fria ajuda mais nessa questão do responder, é algo mais natural. Nessa prova mesmo, no caso eram 50 questões, eu errei 6. 2 questões foi porque justamente se eu voltei e fiquei, cara, isso aqui tá... Se eu tivesse deixado o que eu tinha marcado primeiro, tava certo. Tem coisa assim que é mais interessante você estar com a cabeça fria, obviamente tendo uma base, sendo estudado e tal, mas indo com a cabeça fria flui bem melhor. Que esse do concurso do Ministério de Minas e Energia, eu cheguei assim na prova, eu tava assim, afiado, muito afiado. Eu fiz a prova e digo, passei, tá? Eu saí tranquilo, mas na hora que saiu o resultado, eu fiquei, poxa, como assim? E aí, enfim, esse resultado agora só mostra isso. Cabeça, o jeito como você está no dia, pesa muito.
pesa muito, isso é fato. Nervosismo pode atrapalhar na interpretação do enunciado, uma palavra que você deixa de ler, na hora de passar para o gabarito também, colocar lá o X, a bolinha no lugar certo. Então, aquela que às vezes é difícil, né? Você vai uma prova, você sabe ali que você é aprovado, você vai mudar a sua vida, vai poder mudar a vida de outros familiares próximos também, mas tentar, acho que manter a calma é o mais importante na hora de fazer uma prova. Não precisa ser despretensioso, vou lá só fazer a prova, né? Mas realmente conseguir manter o controle é difícil, mas é importante. E nessa sua trajetória, quando, como que você conheceu a Estratégia Concursos? O que te chamou a atenção no material a ponto de você decidir confiar e virar aluno? Bom, em relação à estratégia, foram amigos, assim, já via nas redes sociais, vocês apareciam para mim nas redes sociais, essa questão dos patrocinados e tal, e falavam bem e tal, eu digo, não, vou fazer o curso do Estratégia. Eu, a princípio, antes de eu começar essa trajetória mesmo focada assim, em concurso, já tinha comprado o material de vocês anteriormente, só que não tinha estudado direito, assim, não cai de cabeça mesmo. E aí eu comprei o material e acabou que pouco tempo depois lançaram a assinatura vitalícia. E aí eu aproveitei essa assinatura vitalícia, que dava mais recursos e tal. E em relação aos recursos do Estratégia, a princípio, quando eu comecei, eu digo, não, vou assistir as videoaulas e tal. Eu, particularmente, depois, eu digo, não, para mim não foi algo legal. Eu digo, não, vou focar nos PDFs. E eu me dei super bem com os PDFs, principalmente as versões simplificadas, que, enfim, entrega o essencial, que é o que mais precisa. Assim, obviamente, o ideal é você pegar o PDF mesmo, o padrão, ler e tal, mas com questão de tempo, para você otimizar seu tempo, melhor você pegar a versão simplificada, comigo funciona super bem. No concurso esse do Ministério dos Anéis, que foi aquele lá do começo, eu só estudei em versão simplificada, assim, foi muito bom. Em relação aos outros recursos, um que eu gostava bastante, não era nem algo interno da plataforma, eram as revisões de véspera, que eu adoro, eu assistia a do CRM, toda vez que eu assistia, sempre vira e mexe com uma questão, uma coisa ou outra, cai uma dica, um tema de redação, às vezes o professor acerta, mas assim, de recurso a recurso mesmo, eram os PDFs, versão simplificada, a marcação dos aprovados também, quando era algo assim, algo mais capcioso, eu queria algo, não, quero mais mastigado ainda, pegava o resumo com a marcação dos aprovados, e quando era um tema assim, não, mais complexo, não, quero ver com mais calma, eu usava as videoaulas, somente a questão de administração financeira orçamentária, que é uma matéria assim, para quem é concurseiro, pelo menos para a maioria, é uma matéria mais puxada, mais maçante, cheia de detalhes, digo, não, eu recorria, até hoje, recorro às aulas mesmo em vídeo, para ter algo mais mastigado, mais bem explicado, e é isso. Tenho certeza que muita gente está assistindo e fala, opa, eu quero essa assinatura vitalícia aí. A notícia ruim é que foram promoções pontuais que a Estratégia fez, se não me engano 2 ou 3 na história de toda a empresa, em que você, no momento que você fazia a compra ali, você poderia parcelar o pagamento, mas aí os acessos é por tempo ilimitado, inclusive com as atualizações. Então, atualizações que acontecem hoje, o Guilherme consegue ter atualizado, atualizações que vão acontecer mais para frente, tudo isso tem acesso, porque eu sei de gente que vende vitalício, para você ter acesso vitalício só aquilo que tinha no momento da compra da plataforma. Aqui não. Acesso vitalício com atualizações vitalícias também. E eu acho interessante você ter comentado as ferramentas, né? Eu vejo que o Estratégia tem inúmeras ferramentas, mas você não precisa utilizar todas para passar. Você vai utilizar aquelas que seja mais conveniente para você em determinado momento. O PDF e as videoaulas acho que tem que ser a base. Se você vai usar mais uma, mais outra, não faz diferença. É muito pessoal isso. Mas outras ferramentas, como você utilizou, pode vir em momentos apropriados. E uma interessante que você comentou, a revisão de véspera, que é gratuita no YouTube. Então não precisa nem ser aluno do Estratégia para assistir, não. Um grande concurso acontece no sábado antes, os professores às vezes passam o dia todo, ou um turno, dando aí as principais dicas, fazendo uma revisão. A escolha da revisão de véspera foi por ser uma revisão mais direcionada pelos professores, para não ficar meio perdido ali do que estudar na véspera? Sim, no caso das revisões de véspera, eu gostava porque depende do professor. Tem professor que gosta de revisar por questão, que isso é bom também, porque dá para você ver ali de véspera, o jeito que a banca aborda, que no caso os professores geralmente colocam questões da banca, que você vai fazer a prova no domingo, e tem professor que dá assunto, por exemplo, o professor Stefan Fantini, ele dá aula mesmo, só que a aula do jeito que ele dá é excelente, porque ele vê a esmagadora maioria do assunto de administração ali, bem rapidão, só o essencial, e você consegue dar um tapa no conteúdo completo. Mas, por exemplo, a professora Nelma,
de direito constitucional, ela gosta de fazer com questões. Às vezes ela dá uma explicação, explica mais. Mas sempre, assim, para mim, assim, eu recomendo, porque sempre cai. Alguma coisinha ou outra, de matéria ou outra, eu comentava muito, saía das provas, aí, assim que eu saía, eu ligava pra minha namorada e eu dizia, ontem eu assisti na revisão e caiu questão tal, mesma coisa que o professor do estratégia falou, sim, vale a pena. Você pensa assim, eu quero descansar, não sei o quê. Nada impede você descansar. As revisões diversas eu assistia deitado, botava no YouTube, na televisão, ficava deitado assistindo. Eu tava descansando, mas não tava perdendo tempo, assim, eu tava acompanhando, entrando no conhecimento, relembrando alguma coisa, enfim. Era muito bom, assim, às vezes algum tema assim mais chatinho de administração financeira orçamentária, o professor colocava questão, às vezes eu pausava ali, resolvia, pensava e depois soltava a revisão para ver se eu acertei, se eu errei, enfim, para me testar ali, usar aquele momento como um teste ali, um pré-teste, mas não algo muito assim maçante. Você comentou que você teve 2 momentos com estratégia. O primeiro que você não deu muita importância ao material, consequentemente aprovações não vieram. E o segundo momento que você de fato se dedicou. Isso vem para provar que um bom material sozinho não faz milagre. Precisa do mais importante, que é de fato sentar e estudar. Eu brinco que tem que ter esse match perfeito entre o bom aluno e o bom material. O material é a ponte, vai ali facilitar a sua trajetória. Mas é você que faz essa travessia, né? Então vamos falar um pouquinho da sua travessia. Era quantas horas por dia que você conseguia estudar e como que era o seu planejamento dentro dessas horas que você tinha? Bom, em relação ao meu planejamento de estudos, eu tomei o estudo como trabalho. Quando, no caso, tive essa oportunidade de só me dedicar aos estudos, digo, não, já tinha essa lição de ter ficado estudando muito tempo lá pro concurso do Ministério da Energia, digo, não, agora vou fazer diferente. No caso, quando virou o ano, isso foi 2023, 2024, não, vou tomar o estudo como trabalho. Eu pegava 2 expedientes, de 8 a meio-dia, de 2 às 6. Eventualmente, quando eu estava assim com mais gás, mais energia, menos cansado, dava uma esticadinha mais à noite, fazendo as questões e tal. Inicialmente, eu queria solidificar minha base, essa base de direito administrativo, de administração geral, administração pública, gestão financeira orçamentária, Lei 8.112, Lei de licitações e contratos, Lei de processo administrativo federal, enfim, que são conteúdos base para todas as provas. Eu queria ter isso bem solidificado. No caso, no dia, eu pegava 2 matérias por turno, de 8 a meio-dia, e de 2 às 6. No caso, eram 8 horas brutas. Líquido dava em 6, que levanta, às vezes pega no celular, faz uma coisa, tem um problema em casa. E foi dessa forma que eu fiz. No começo, fiz essa base e com o tempo eu comecei a atacar em pontos pontuais, assim, conforme eu ia fazendo as provas, pegava a prova e via que eu estava errando mais. E aí com base nesses erros eu começava a priorizar mais algumas matérias em detrimento de outras. Por exemplo, no começo já comecei a me dar muito bem nas matérias de administração, que é a minha área. E aí eu comecei a deixar a administração de lado, comecei a ocupar o horário com AFO, Administração Financeira Orçamentária, que é o bicho-papão para muita gente. Dediquei muito, peguei, estudei, escrevi, um método meu de estudo, que muita gente fala, é perca de tempo, não sei o quê. Eu gosto muito de escrever, de pegar um papel, escrever, passar papel, repetir. Tem gente que fala que é perca de tempo, vários, já vi no Instagram, no YouTube, só que é o que funciona para mim. E aquela coisa, não existe método fixo, tem aquele que é o melhor para você. Tem gente que usa flashcards, tem gente que usa resumo, tem gente que monta mapa mental. Enfim, para mim o que funciona é escrever. Passar para o papel, tem um resumo ali, um bloquinho de nota ali com alguns pontos. E no caso era basicamente isso. E aí fui priorizando matérias e cada prova eu tirava uma lição. Eu digo, matéria tal melhorei, mas essa aqui eu estou deixando a desejar. Aí uma época eu peguei um pouco de português, estava errando muita questão de português, priorizei português. Um momento eu digo, estou com muito tempo sem estudar a Lei 14.133, a Lei de licitações e contratos, vou agora estudar uma focada nela. E era assim, é o estudo que eu pegava as provas, acabei que todo mês eu fazia prova, aqui em Brasília tem muita prova, muita disponibilidade de prova. E aí conforme eu ia avançando nas matérias, eu ia vendo, o que é que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo, e ia fazendo esse balanceamento do que estudar. Então a gente pode dizer que a sua revisão era à medida do que ia precisando, isso, né? Não tinha aquele que o pessoal às vezes faz 24 horas, de 7 dias, 30 dias. Era de acordo com erros e acertos. Era por demanda. O que eu vi que eu estava pecando, eu
fazia um intensivão naquilo. Aí você ia compensando, baixava um lado, subia do outro, e eu ia administrando dessa forma. Algo bem orgânico, assim. E o que muda na sua preparação quando vai chegando mais perto da prova? Última semana de preparação, véspera de prova, você já comentou que gosta de assistir aula de véspera quando é o caso. Você é daqueles que vai até com um papelzinho na porta da prova, que estuda até o último momento? Na véspera de prova, ali, geralmente eu não gosto de ver, eu não gosto de pegar nada, eu gosto de estar com a cabeça bem fria. Assim, na semana de véspera, meu foco principalmente são as matérias específicas do órgão, a legislação, algum termo técnico, que sempre tem aquela coisinha, um regimento interno, tem uma código de ética, tem coisas que bem específicas que só servem para aquela prova. E aí, no caso, eu caio de cabeça só nisso, que aí eu pego tanto o PDF do Estratégia, às vezes, o que é que eu faço? Eu leio primeiro a lei seca, o regimento e tal, depois eu pego essa lei, coloco numa inteligência artificial que tem, é gratuita, e coloco ela lá, ela dá o resumo, eu coloco um comando lá, eu faço o resumo em tópicos concisos e tal, baseado em questão de concurso e tal, sai bem mastigadinho, eu leio esse PDF, depois eu pulo para o PDF do Estratégia, porque no PDF do Estratégia, no final dele, os professores montam questões baseadas nesse regimento interno, que aí no caso, eu respondo justamente para fixar o conteúdo e tal, e era assim. No caso do CRM foi isso, eu peguei a última semana, eu parei um pouco do concurso do CNU, que agora não estou me recordando se foi antes ou foi depois, eu acho que foi antes do CNU. Eu digo, não, eu fiz uma pausa e não, vou pegar, acaba que não era tão extenso, e vou aprender, decorar, vou desse jeito escrevendo, repetindo e tal, e deu certo. Aí fecho isso tudo com a revisão de véspera no sábado. No caso, geralmente são de manhã e de tarde. E no caso, o que é que eu pego para assistir? Diafo, que sempre é a matéria mais enjoada, assim, mais chata, e pego a parte da legislação interna, que é o professor passa, geralmente ele vai lendo os artigos e tal, ele traz uma questão ou outra ali para dar uma revisada, e eu uso aquilo para ver se eu estou sabendo, ou algo que eu erro, aí eu pego, vou lá, dou uma lida novamente, e é desse jeito que eu gosto de fazer. Estudo, assim, o específico, assim, bem do órgão mesmo, algo assim, bem específico, eu gosto de deixar mais para a véspera. Obviamente tem casos e casos, tem órgão que demanda mais, por exemplo, agora em breve vai ter o concurso da Câmara dos Deputados, é um concurso que é bem específico a parte de questões em relação ao regimento interno, você querendo, o ideal é você focar antes, pegar mais tempo, com mais calma e tal. Do CRM era algo mais simplificado, você daria tranquilamente para deixar mais para a véspera. E pensando na sua preparação como um todo, Guilherme, você consegue apontar erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora com essa aprovação, e o que você apontaria também como principais acertos? Meu maior erro, assim, foi no começo, é aquela coisa, para mim foi um erro, mas para você pode ser um acerto, enfim, cada um tem sua forma de estudar. Eu no começo priorizei muito questão de videoaulas. Para mim, você vê pouco conteúdo, é muito tempo para ver pouco conteúdo. Às vezes tem assunto que é mais tranquilo, que não precisa ser tão mastigado, que basta você ler o PDF e você consegue absorver bem o assunto. No começo eu peguei muito essa questão de videoaula, porque somente parte de direito. Eu, assim, quando foi para escolher a questão de vestibular, essas coisas e tal, eu descartei direito. Eu não gosto de direito e tinha um certo bloqueio com direito. Eu tinha muito esse bloqueio com essa questão de concurso e tal, meus pais estimulavam e tal, e eu disse, não quero, negócio de direito, eu não gosto de direito. Continuo sem gostar, mas agora já está mais palatável. E aí, no caso, eu comecei a estudar pelas videoaulas, eu digo, cara, esse assunto não é difícil, é algo simples. E aí só que eu fiquei muito tempo nisso, eu perdi uns 3 meses, eu digo, e assim que eu mudei para os PDFs, fluiu bem melhor, comecei a acertar a questão e tal, e para mim funcionou. Foi um erro que eu depois mudei e tive um resultado positivo. Em relação a acertos, foi essa questão de encarar o trabalho como um estudo, assim, de você não se cobrar tanto, obviamente você se cobra, de você estudar, no meu caso, esse estudo mais orgânico, de criar uma base sólida, que a gente tende a pensar, o que diferencia o aprovado da pessoa que não passa é aquela pessoa que sabe aquele conteúdo super, super específico, mas não. O que elimina a pessoa é justamente o básico. Aquilo que todo mundo acerta, se você errar, você está fora. Você tem que ter uma base bem sólida.
E desde sempre eu digo, não, eu quero ter uma base dos conteúdos triviais, eu quero ter algo bem sólido, direito administrativo, direito constitucional, de administração financeira orçamentária, de português, de raciocínio lógico. E para mim isso é fundamental. E são conteúdos assim que servem para toda e qualquer prova. Esmagador, 99% cai essas matérias. Que a gente pensa, vou estudar sei lá, não é da minha área, mas tipo, vou estudar um direito penal, um negócio assim bem específico. Vou estudar isso aqui porque isso aqui que é o diferencial. Não, mas o diferencial é a base. Você tendo uma base sólida, você sobe um castelo, uma casa bem... Uma casa, quando eu falo, o conhecimento bem mais robusto, mais sólido, que você consegue usar em outras áreas do conhecimento, nas matérias mais específicas. Guilherme, só uma curiosidade, pelo que eu entendi, então, seus pais são servidores, durante a sua Isso. preparação, você morava com eles e pôde se dedicar integralmente? Não, no caso é o seguinte, meus pais são servidores do TRE, são analistas do TRE do Piauí, eu com 19 anos vim para Brasília, eles continuam lá, e eu moro aqui só. E aí, quando eu me formei, comecei a trabalhar e tal. E aí, quando eu comecei a estudar para concurso, eu continuei morando aqui em Brasília e eles moram lá em Teresina. E aí foi quando eu liguei para eles e tal, eu digo, segura a onda aí que eu quero estudar. Aí, não, vai. Agora, nesse ponto, em relação a estudar para concurso, pode ir. Agora eu digo, finalmente você escutou a gente. Digo, tá vendo? Você escutou a gente, você quebrou a cara, tá vendo? Aí eles, não, manda bala lá que a gente segura aqui a onda para ti. E deu certo. Foram... quando eu comecei de setembro de 23 para cá, 2 anos, outubro, novembro, 2 anos e 3 meses. Mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não posso me dedicar exclusivamente aos estudos para concurso público, porque infelizmente eu tenho que me sustentar. Mas faça disso a sua aprovação, porque a gente fala que quando a aprovação vem, quando você se torna servidor, você muda a vida das pessoas da sua família. Então seus pais, que se tornaram servidores há anos atrás, antes que você pudesse se tornar, puderam mudar a sua vida também. Sim. Então, eles puderam, com o serviço público, com a estabilidade que eles tiveram, te ajudar aqui para você conseguir a aprovação. E tenho certeza que quando seus filhos tiverem oportunidade, se for uma opção para eles fazer concurso, você vai ter condições também para proporcionar um ambiente adequado para isso, né? Então, se você acha assim, só passa quem estuda integralmente. Não é isso. A gente tem várias entrevistas aqui com gente que precisou conciliar o trabalho com o estudo, mas se hoje você não pode se dedicar integralmente, pense nas suas gerações futuras, que vão poder fazer por você, vai poder fazer por elas, como seus pais fizeram também. Então, acho que isso é muito verdade, que uma aprovação não muda só a sua vida, mas é capaz de mudar a vida das pessoas que estão em volta também. E tudo que eu tenho, eu devo a eles, assim. Quando eu nasci, só meu pai era servidor, minha mãe se tornou servidora posteriormente. E, assim, uma lembrança que eu tenho, assim, aquelas lembranças que você tem bem da infância. Eu lembro da minha mãe estudando, eu tenho assim, na minha cabeça dela se esforçando e tal. E algo que, assim, depois que eles passaram nesse concurso do TRE, assim, nossa vida mudou muito, assim. Foi, assim, abrupto, em questão, assim, do dia para a noite, nossa renda subiu muito, nossa qualidade de vida subiu junto também, viajamos, fomos para vários lugares, fomos para o exterior, conhecemos tudo que foi lugar, e além disso tudo, eles tiveram condições de me permitir estar aqui em Brasília para estudar. Vim fazer faculdade, na época você não consegue estágio, querendo no estágio, você não consegue se manter aqui, e eu consegui me manter aqui porque eles tinham o salário de servidores, tal, com o salário do lado de analista judiciário, um salário bom, e conseguiram me propiciar aqui uma condição de eu ter aqui, de morar em Brasília, morar no plano piloto, morar num apartamento legal, morar perto da universidade. Enfim, pense também no futuro. Pense assim, pode ser chato, tal, mas a longo prazo é aquilo que você falou, muda a vida da sua família, muda a vida de gerações para frente da sua família. Assim, é um impacto absurdo, assim. E fora várias histórias de pessoas, assim, no meu caso, pode dizer assim, seu caso é muito fácil, os pais já eram servidores e tal, mas só que, pode olhar no YouTube, só que tem de pessoas, assim, que não tinham nada, a pessoa tinha tudo para dar errado, mas a pessoa, não, eu vou estudar, vou tentar, e a pessoa muda da água pro vinho, mora num lugar ruim, numa casa feia, usa roupa ruim e tal, e do nada assim, entre aspas, muda a vida dela toda, ajuda o pai, ajuda a mãe, constrói a família, conhece o mundo, enfim. É algo assim, a gente tende a olhar, é muito chato estudar, não sei o quê, mas tenta focar no resultado. Olha para a tua conta bancária e diz, poxa, eu tô duro, eu vou estudar que eu tô duro, preciso ganhar mais, enfim.
busque fórmulas de estímulo. Se não for por você, faça pela sua família, pela sua esposa, pelo seu filho, enfim, pelos seus pais. Estudar é chato, mas ter que mandar currículo, depender de patrão, para dar aumento, tudo isso é mais chato ainda, né? Então, estudar para concurso acho que é a forma mais democrática. Sim. Se você tem pouco tempo para estudar, talvez demore um pouco mais para você conseguir passar por todo o edital, né, do que uma pessoa pode se dedicar integralmente. Mas acho que o Guilherme, pelo que você mesmo comentou, nem quem tem todo o tempo para estudar durante o dia consegue se dedicar durante todo o tempo. Né? Chega uma hora que seu corpo cansa, que você chega no seu staff. Sim. Então, o cérebro tem um limite diário, independente de você ter que conciliar com o trabalho ou não, seu cérebro vai ter um limite, você vai conhecer esse limite e vai conseguir fazer o seu planejamento de estudo dentro da sua realidade para muito em breve estar aqui dando entrevista para Estratégia também. Então, Guilherme, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista e para a gente terminar, que dica, mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, seja aquelas que vão iniciar os estudos pré-concurso público agora, quanto aquelas que já estão nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação? Bom, a mensagem que eu tenho a passar é: se segure em Deus, se distancie das pessoas que não lhe estimulam, que é só que vai ter a pessoa dizendo que você está perdendo seu tempo, que você quer pular etapas da vida, que você tinha que passar, tinha que ralar e tal, sendo que não é isso. Se apegue com Deus, se apegue com as pessoas que lhe estimulam e, apesar de parecer clichê, é a verdade, não desista. Estude, foque, renuncie, você vai ter que renunciar muito, eu renunciei. Todo mundo que sentou e vai sentar aqui nesse banco vai falar isso, que renunciou, deixou de estar com a família, deixou de estar com os amigos, deixou de sair, enfim. Abdique, foque, tenha fé em Deus e vai dar certo. E aprenda com seus erros, principalmente, porque às vezes a pessoa fica, vou só estudar aquilo que eu gosto. Não, você tem que estudar aquilo que você não gosta. E é isso, não desistam, foquem, aproveitem, próximo ano vai ter muito concurso bom, Câmara dos Deputados, Cefaz DF, vai ter da Telebrás, enfim, tem várias e várias provas, além da minha área, carreira policial, tribunal, enfim, aproveitem, que a hora de vocês vai chegar. A minha chegou, a de vocês também vai chegar. Então, Guilherme, mais uma vez, obrigado e parabéns. Obrigado. E se você quer aproveitar essas oportunidades que o Guilherme falou e acompanhar todas as notícias do mundo dos concursos, você já sabe, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.